Quais são as 15 características do narcisista vitimista? Interessante que temos que verificar que existem vários narcisismos, tá? Dentro do narcisismo. Por exemplo, há vários tipos de narcisistas, seja o tirânico, o expansivo, o maligno e o velado, né? Que é o oculto, que eu vou falar para vocês hoje. O interessante é que dentro desse aspecto, tá? Há alguns tipos de narcisismos dentro do tema que ele é mais expansivo, outros são mais introspectivos, tá? Mas interessante que a essência é a mesma, por mais que os comportamentos pareçam distintos, mas há um histórico psíquico por trás. Porque se os pais são narcisistas, a probabilidade dos filhos serem narcisistas são muito maiores. Mas não significa que todos os filhos de narcisistas são narcisistas, tá? Mas eles têm uma sequela, né, desse narcisismo que pode se fincar em uma das suas características, pode fazer até parte da sua persona, querendo ou não. O porquê? Porque o ser humano, ele é um ser totalmente empírico, tá? Ou seja, ele vai absorvendo as experiências que ele tem, né, no tocante à sua infância, que quando ele chega a uma idade mais madura, essas experiências vão fazer parte da sua persona, da sua característica. Então o ser humano é aquilo o que ele pensa, né, em termos, e aquilo que ele experiencia e decodifica na maioria das vezes. Então, por exemplo, quando você fala do narcisista oculto, ele tem 15 características que eu quero falar para vocês, né, mas de uma forma totalmente breve, tá? E não muito superficial, tá? Então, o narcisista, uma das características, né, dessas 15 que eu vou passar para vocês, o primeiro é que o narcisista oculto, ele é totalmente ressentido, ou seja, eles se sentem mal compreendido em relação ao mundo e realidade. Então, os mesmos acreditam sempre que as pessoas ou o mundo lhes devem algo, mesmo que eles não tenham feito nada para obter, na verdade, esse benefício, porque eles são passivos. Eles acreditam na sua crença de que é digno. Então, para eles, o universo moral deles não se baseia em questão de honra, mas sim de dignidade, de mérito. Então, eles acreditam, tá, que são merecedores de todas as benesses do mundo, por mais que não tenha feito nada para recebê-las, tá? Então, é por isso que eles sempre têm a tendência de terceirizar os seus fracassos, né? Não se põe à prova, né, mediante a realidade, porque eles têm medo de serem julgados e rejeitados. E tem uma concepção totalmente formatada da vida. O que é essa concepção formatada? É você não viver a vida, e sim você ter uma ideia sobre a vida. Então você vê que é uma diferença muito grande. As pessoas que têm um ideal sobre a vida são pessoas que, na verdade, ou é alienado sobre a vida, ou tenta impor uma concepção pessoal a uma concepção social. Eles tentam impor uma realidade que é totalmente, na verdade, micro, subjetiva, a uma realidade que é totalmente macro e expansiva. Então, o indivíduo que tem que julgar as pessoas, tá? A pessoa, ela tem, na verdade, um complexo messiânico. Todo narcisista, ele é ressentido e tem um complexo messiânico, porque ele acredita que quando o outro ganha, na verdade, não é porque o outro tem mérito, né? Ele acredita que o outro ganha porque o outro se vendeu. Então, quando eu tenho uma concepção de julgar os outros, que os outros são vendidos, na verdade, eu estou me colocando acima dos outros e estou emitindo um juízo de valor, que eu sou, na verdade, não corrompível, né? Então eu tenho o direito de exercer meus valores sobre o outro. Mas o narcisista ressentido, o oculto, ele
ele vive num universo que é totalmente conspiracionista, tá? Ele acredita que todo mundo o inveja. Ele não acredita que não inveja ninguém. A sua inveja não é inveja, é indignação, tá? Então é sempre justificado. Sabe aquelas pessoas que sempre repetem constantemente que é invejada? As pessoas me invejam, eu sou invejada no trabalho, eu sou invejada na escola, eu sou invejada na universidade. Na verdade, essa pessoa que se sente esse centro de atenção, na verdade, ela é a mais invejosa, porque ela se coloca como um centro de uma realidade que não se baseia em seu universo, do qual que ela está inserida. Então, ela julga, na verdade, o outro mediante a sua interpretação da realidade. Ela não olha a realidade, ela olha aquilo que sente da realidade. Então, o narcisista, ele sempre vai ter um juízo de valor mediante aquilo que ele sente da realidade. Ele não olha a realidade como é. Então, é por isso que os narcisistas ocultos também, eles têm uma certa aversão à realidade. O que importa não é os fatos, mas sim o que eu sinto e o que eu interpreto sobre os fatos, tá? Então, é por isso que a sua vida, né, se baseia totalmente em elucubrações e teorias, tá? E de conspiração também, né? Na verdade, que esse é o segundo aspecto, né? Então ele vive um mundo totalmente separado da realidade. Ele vive um mundo totalmente, na verdade, em imaginações, em elucubrações, em aspirações, em conspirações, em universos, na verdade, que são totalmente, vamos dizer assim, apocalípticos, né? Aonde ele é o centro de tudo que deve ser destruído, porque ele se sente o máximo, então ele acredita que as pessoas o querem destruir. Então ele não aceita a realidade dos fatos. Ele vê toda espécie de confronto, na verdade, como uma espécie de minar a sua energia, tá? E dentro desse aspecto tem o terceiro, né, que ele não vê mérito em nada, e sim direitos. Ele não se esforça, ele apenas age na crença de que merece, sem fazer o mínimo de esforço. Então, mas quando ele acredita nesse mérito, ele apenas compra as pessoas para que as pessoas, né, se sintam devedores a ele, tá bom? Então, o narcisista oculto, ele vai acreditar sempre ser digno de tudo, seu mínimo de esforço, né? Esse é o terceiro aspecto, na verdade, o quarto, né? O quinto, eu estou falando de uma forma totalmente costurada, tá, intrincada, para que vocês possam perceber como funciona a mente de uma pessoa que é totalmente conspiracionista, tá? Então, o quinto aspecto é que ele sempre julga aquele que tenta lhe ajudar, né? A culpa é daquele que sempre tentou ajudar, porque ele sempre vai fazer o quê? Vai colocar essa pessoa, na verdade, como um inimigo, tá? Então não adianta você ajudar um narcisista. No final das contas, você sempre será tratado como um inimigo, no frigir dos ovos, tá? Então ele é totalmente inconsequente. Ele vai sempre julgar a realidade de acordo com o que ele sente delas. Então, se ele sente desconfortável consigo mesmo, quando se vê, então você vê que ele já tem uma mente totalmente deturpada. Por mais que você tenha boas intenções para ele, as suas intenções sempre servirá para o derrubar. O interessante é que dentro dessa sexta característica, na verdade, a adversidade é uma espécie de empecilho, mas nunca de autossuperação, tá bom? Então por isso que ele sempre se vê como o centro do mundo. O que eu estou verificando aqui, eu tinha colocado, na verdade, 15, né, características do narcisista oculto, mas o que eu estou verificando aqui é mais ou menos umas 10, tá? Porque eu já estou na sexta, sétima, oitava, nona, décima. Seria 10 características, me perdoe, tá bom? Então, por exemplo, os pais narcisistas também, eles vão gerar filhos narcisistas. Não é exceção à regra, mas há sempre uma regra à exceção. Mas de uma maneira ou de outra, eles são totalmente influenciados, né, pelos seus pais, tá? Então, dentro dessa sequência, ele será sempre um conspiracionista, que vai ser a nona, na verdade. Então, ele se vê vítima de tudo e de todos. Então, ele cria, na verdade, uma espécie de
falsa humildade. Então ninguém sofre mais do que ele. Aquela pessoa que você sempre conversa e essa pessoa sempre fala que sofre mais do que o outro, sabe? É um show de dramaticidade, é um show de miséria, é um show de dor, sabe? É um show de que, ai, tadinho de mim, acontece tudo comigo, ai meu Deus, nada dá certo. Essa pessoa, na verdade, ela tem essa característica, tá? Do narcisista oculto. Então, por isso que também ele é totalmente um verdadeiro articulador e covarde, que seria a 10ª. Interessante que dentro desse aspecto, o narcisista oculto, na verdade, ele manipula as pessoas a fazer aquilo que ele tem vontade. Como ele não tem coragem de colocar a mão para fazer as coisas, vamos dizer assim, ele manda as pessoas agir por ele. Ele não faz nada, ele apenas manipula as pessoas para fazer a sua vontade, como se ele precisasse de uma espécie de reparação. Sabe essas coisas que as pessoas dizem? Ah, preciso de uma reparação histórica, preciso de uma reparação não somente histórica, mas institucional, né? Uma reparação social. A vida, na verdade, ela nos sufoca de todas as maneiras. Então, a pessoa que tem uma inteligência emocional, ela tem que fazer o quê? Se adaptar à realidade, tanto pegar o seu pior para utilizar como o seu melhor. Há uma frase de Jean-Paul Sartre que diz: não importa o que a vida fez com você, mas sim o que você fez com aquilo que a vida fez de você, né? Ou seja, você sempre pode usar, na verdade, essa dor, essa tristeza, essa frustração como uma espécie de sublimação, você se superar, tá bom? E não se colocar como o cerne da atenção, como se fosse a pessoa mais miserável do mundo. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações, tá? E dê um joinha para que cada vez que eu lance, na verdade, os vídeos, vocês possam recebê-los. Então, eu peço encarecidamente que vocês assistam nossos vídeos, né, na verdade, dê um like, se inscrevam e ajude o nosso pequeno trabalho. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.